Recebendo ao vivo no nosso estúdio o deputado e pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PT, Fábio Abreu. Olá, deputado, boa tarde. Fábio Novo. É porque nós vamos ter também o Fábio Abreu hoje no programa, são dois Fábios, e eu me confundi. Desculpe, deputado Fábio Novo. Obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, meninos. É um prazer. Deputado Fábio Novo, que é o líder do governo na Assembleia, a primeira pergunta que eu queria endereçar ao senhor é sobre isso. Foi um primeiro semestre muito tranquilo nessa relação entre governo e Assembleia, eu ia dizer, inclusive com a oposição. E aí a minha pergunta é, a oposição, aquele dilema do biscoito, está mais... É crocante porque é quentinho ou é quentinho porque é crocante? A oposição está mais tranquila porque o governo está encaminhando bem os seus pleitos, ou o governo está navegando bem porque a oposição está muito tranquila nesse começo? Bom, Amadeu, eu acho que a gente fez o dever de casa, que é o que manda a política. A política, ela tem como princípio dialogar. E nós gastamos muito tempo, e esse tempo foi fundamental, para mostrar para a oposição que o arcabouço necessário para a gestão do governador Rafael precisava ser aprovada para o bem do Piauí. Então, é um novo governo, é um estilo diferente, e nós conseguimos dialogar com a oposição ao ponto de ter os votos favoráveis em várias matérias que foram apresentadas para que o governador Rafael Fonteles pudesse montar o seu organograma de governo. Então, assim, nós temos uma relação muito respeitosa com os deputados de oposição. Muitos deles já me conhecem do período que eu fui secretário, sempre tratei todos de forma muito republicana. Quando eu digo de forma republicana, é que às vezes você tem uma emenda, gostaria de pegar essa emenda, rodar pela secretaria que eu estava ocupando, e em nenhum momento eu disse, não, você é da oposição, você não vai rodar isso aqui na secretaria. Então, eles têm o deputado Fábio Novo como alguém que dá a palavra, que cumpre, que dialoga e que não tem surpresa, sabe, que tem segurança na hora que você vai dialogar. E quando chegam os projetos, de forma transparente, a gente coloca na mesa. Ó, essa proposta aqui que nós estamos discutindo, ela é importante por isso e por aquilo, e que vai ajudar a transformar o Piauí. Então, por isso nós tivemos o sucesso de, nesse primeiro semestre, termos todas as matérias do governo aprovadas por unanimidade, o que é muito raro. Por unanimidade. Então, foi esse diálogo estabelecido na Assembleia que permitiu fecharmos esse primeiro semestre dessa forma. Antes de passar para os jogadores, o senhor é líder de um governo que tem um governador com uma avaliação gigante. Aqui em Teresina, que é a surpresa para o PT, acima de 70%. Sim. E no Piauí, de 88%, acima... 2 pontos acima do presidente Lula, o que também é muito surpreendente. O senhor imaginava cumprir essa etapa de 6 meses com esse reconhecimento popular do governador e do governo? Não, eu achava que nós teríamos aprovação, mas imaginei que seria menor. Que bom que a gente está sendo surpreendido de forma muito positiva. Nós estamos tendo a capacidade, Amadeu, de dar velocidade. E é isso que o governador fala de Estado digital. E vou te dar aqui um exemplo muito concreto. Hoje nós conseguimos, e aí também é importante destacar que essa modernidade também chega na Assembleia com a gestão do presidente Franzé. Hoje a gente consegue receber uma proposta, uma lei, discutir, passar pelas comissões, aprovar. E nós aprovamos tipo 11h30 da manhã. Conseguimos mandar a lei aprovada 1h da tarde. E às 18 horas ela está sancionada. É esse tipo de governo que a gente quer, que dê a resposta muito rápida para a sociedade. Estava fazendo um balanço hoje. Nós aprovamos na CCJ
mais de 190 matérias, não só do governo, mas também de todos os parlamentares. Eu acho que o sucesso também é que, por exemplo, o papel do deputado Fábio Novo não é ser líder do governo. Eu até costumo dizer para os deputados, eu sou mais líder dos deputados do que do governo, porque eu brigo toda segunda-feira para a pauta da CCJ estar pronta na terça-feira. Você tem 15 matérias essa semana, como nós discutimos na CCJ, e analisamos todas. Tinha 3 do governo, o resto são dos parlamentares. Então, nós vamos conseguir encerrar o primeiro semestre, e aí não é só o Fábio, é todos os líderes também, é a presidência da casa, que de forma harmônica dialoga e consegue fazer com que o parlamento tenha quase 200, nós vamos passar de 200 matérias apreciadas no primeiro semestre. É um volume muito alto, é uma produção legislativa muito alta. Vamos lá, Ari. O senhor recebeu mais uma adesão importante, a adesão do secretário estadual de Administração, Samuel Nascimento, e uma plenária reunindo mais de 500 pessoas. Quer dizer, foi um grande evento e dentro dele o secretário declarou apoio. Isso tem se tornado quase que diário, né? Gestores, lideranças, suplentes. A gente tem a imagem. A gente tem a imagem, só né, para Amadeu? ilustrar a sua informação. Certo. E aí, enquanto a gente... Pronto, a imagem aí, realmente é um evento grande, ele ali de branco, ao lado de Dr. Vinícius, do secretário de Meio Ambiente, Daniel Oliveira, que já havia também declarado apoio. Qual a importância desses apoios, vindo desses gestores, suplentes e lideranças para a sua pré-candidatura? O peso disso? Nós estamos num processo de acumular forças dentro do partido, principalmente dentro do partido, para que você conquiste a maioria dentro do partido e também em outras forças. Lideranças comunitárias também, são centenas que já declararam apoio e a preferência pelo nosso nome nesse momento de pré-campanha e vamos seguir assim. Eu vejo um ambiente muito favorável, bem diferente de 2020, quando você tinha um antipetismo muito forte. Eu comentei isso quando cheguei na plenária de ontem à noite, mas eu já vinha antes também ontem de uma roda de conversa com o Sindicato dos Rodoviários para a gente entender mais a problemática do transporte de Teresina e oferecer contribuições para ajudar a resolver esse gargalo. Tem um sentimento totalmente diferente. Tem um sentimento de renovação, de querer a novidade, de querer o novo, que foi isso que também ficou caracterizado na eleição do governador Rafael Fonteles. E nós temos pela primeira vez a possibilidade de ter um time que para reconstruir a cidade vai ter um governador jovem, mas um governador muito arrojado, que pode se somar também com um ministro experiente político como é o Wellington Dias e o governo do presidente Lula. É o alinhamento que a gente chama para fazer a reconstrução da cidade. Então, nós temos um momento ímpar de apresentar essa novidade para a cidade. Isso me anima bastante. João. Primeiro, eu queria pegar, deputado, a expertise que o senhor teve na Secretaria de Cultura, e eu sou testemunho do seu trabalho lá, eu dificilmente dou testemunho sobre a atuação, mas o fato teve um episódio que eu participei com ele, que era uma briga entre 2 grupos comunitários lá no Parque Piauí. Exatamente. E ele conseguiu conciliar, ao mesmo tempo que ele pregou o entendimento, era um entendimento entre um grupo, vamos dizer assim, mais à direita e um grupo mais à esquerda. E ele conseguiu botar os 2 grupos para conversar e o melhor, no final ele cumpriu o que ele tinha acordado, né? Conseguiu fazer com que as 2 partes, com que ninguém tomasse prejuízo, né, Fábio? Inclusive, não vou aqui citar o nome porque a gente vai devagar. Mas eu queria saber qual é a expertise que você leva desses entendimentos nas comunidades, participando diretamente saindo do parlamento, indo para as comunidades, conversar com as comunidades, e também a expertise que você traz da Secretaria de Cultura, né? Onde, como você disse, a Secretaria de Cultura, que antes tinha um papel, vamos dizer assim, secundário, passou a ter um papel preponderante, inclusive na execução orçamentária das emendas dos deputados, porque os deputados sabiam que você apalavrava ali e cumpriu o que apalavrou, né? É verdade. Olha, o próximo gestor de Teresina vai precisar ser alguém com um perfil que consiga dialogar principalmente com os diferentes ou com quem pensa diferente de você. Essa característica, modéstia à parte, eu tenho.
está provado com o que você acabou de dizer, está provado com o exercício da liderança do governo na Assembleia Legislativa. E por que vai ter que ser assim? Hoje, Teresina está vivendo de uma liminar por conta da perda de população e do censo. Vocês sabem disso, que afeta a questão do fundo de participação dos municípios. Nós vamos ter que ter uma discussão muito grande também sobre ICMS. Teresina perde a arrecadação de ICMS para o interior, que passa a ter lugares que têm já uma produção considerada. Por exemplo, os nossos cerrados. Como enfrentar essa problemática de Teresina, que precisa ter mais receita e perde duas fontes principais de receitas, ICMS e também do Fundo de Participação dos Municípios? Para isso, você vai precisar de um perfil que tenha justamente a capacidade de transitar com essas diferenças e também consiga ter influência dentro do governo do Estado e do governo federal e numa bancada para poder resolver toda essa problemática da capital. Então, esse perfil vai se fazer muito necessário no momento que você vai precisar reconstruir a cidade, porque nós temos, infelizmente, uma gestão que não é boa para a cidade, não sou eu que digo, é em todos os aspectos. Então, nós vamos precisar ter esse perfil para fazer essa reconstrução. Kátia? Deputado, o senhor falou agora exatamente dessa questão da situação de gestão em Teresina. Mas eu queria que o senhor abordasse nessa pergunta que eu vou fazer a questão da política e o novo momento que a cidade vive, porque perdeu uma liderança que liderava um grupo que estava há 30 anos no poder, perdeu uma eleição e hoje há uma oportunidade, não só para o PT, mas para todos os partidos, de se transformar em uma nova liderança dentro da capital. Posto isso, o senhor acha que, de alguma forma, essa disputa interna do PT prejudica essa janela de possibilidades? Não, eu vejo que a disputa interna do PT, ela caminha cada vez mais. Hoje eu tive uma conversa muito boa com o nosso presidente do Diretório Municipal, o deputado Magalhães. E que quem não conhece o PT, acha que a gente vai brigar muito e ao final vai sair tudo espatifado. Não vai. Quem apostar nisso está apostando errado. Vamos retornar aqui em 2020, nós tivemos também uma disputa interna. E ao final nós saímos unificados, fizemos uma campanha belíssima, mas aquele momento era um momento horrível para o PT. Bolsonarismo em alta, o PT não estava bem, era uma situação que era muito difícil. Então ali foi para marcar a posição. Agora não. Agora é uma posição que é bem diferente. Então, não tenho diferenças com o deputado Franzé. Se ele for escolhido, eu estarei com ele. Se eu for escolhido, ele estará comigo. Não tenho dúvidas disso. Agora, eu estou trabalhando para ser o escolhido e vou trabalhar com muita força até o fim, para que a gente seja o escolhido para representar a novidade e o novo para Teresina. Nós não podemos voltar ao passado, que já tinha muitas dificuldades e não conseguia resolver as demandas que a cidade apresentava. Nós vamos ter que ter alguém que tenha a capacidade de, por exemplo, fazer o que nós fizemos com a junta comercial. Você pegava um monte de papel aqui no estado e passava um ano para abrir uma empresa. Hoje eu tenho uma junta comercial que você abre em questão de horas uma empresa. E você tem hoje uma gestão no município que, se você pega a Rivelo, te dou dando um exemplo concreto, quem mais constrói aqui hoje em Teresina, das maiores construtoras, ela hoje poderia estar gerando mais 7 mil empregos em Teresina se os alvarás estivessem liberados para construir 27 novos empreendimentos em Teresina. E um alvará hoje demora 1 ano e meio. Nós temos que resolver isso, fazer como foi feito com a junta comercial. Para isso precisa ter um gestor que tenha foco, que vai lá, que determine, que cobre, que é isso que hoje o nosso governador Rafael faz. Ele dá meta e exige que a gente possa cumprir essa meta. Eu tenho meta como líder do governo. Eu preciso entregar as matérias que o governo me pede. E eu vou lá e dialogo e estou junto com os deputados para que a gente possa cumprir. Te dou um exemplo concreto. Qual é a contribuição que nós podemos dar para a questão do transporte? O Estado foi lá, apresentou uma lei, eu cheguei como líder do governo, pedi urgência, aprovamos o requerimento, entregamos uma lei em 15 dias, que baixa o ICMS para o diesel, que zera o IPVA para cada ônibus novo que a gente for colocar
na frota e que paga também a gratuidade que o servidor público do Estado usa, o sistema e o estudante. Infelizmente, a Prefeitura não conseguiu ainda entregar a tabela, a planilha, porque a gestão não está organizada. Nós vamos organizar isso, vamos entregar e vamos mais adiante. Vamos botar ônibus elétrico na frota, porque aí você vai reduzir o custo da planilha. Hoje, o principal custo da planilha é combustível. França. Boa tarde, deputado. O senhor já recebeu o apoio de alguns nomes do MDB, como da deputada estadual Ana Paula. Hoje também nós mostramos aqui o coronel Carlos Augusto tecendo uma série de elogios ao senhor. O senhor também esteve reunido recentemente com o vice-governador Temístocles Filho. Essa aliança, esse apoio do MDB, o senhor acredita que ele virá? Ele está perto de ser costurado? Nós temos que respeitar as siglas. O MDB é um partido muito importante, ele é um dos tripés da nossa base de governo, tem o vice-governador do Estado, tem uma bancada eleita de 9 deputados e deputadas, então é um partido que precisa ser ouvido também nesse momento da definição sobre Teresina. Eu compreendo que, na minha avaliação hoje, por tudo que eu tenho estudado de pesquisas qualitativas, quantitativas, de janeiro até agora, que o ideal é que a base de governo ela esteja unificada o máximo possível, para que a gente possa apresentar uma candidatura competitiva e a cidade possa ter uma proposta que as pessoas sintam segurança nessa proposta para a cidade. Porque o que está dizendo as pesquisas qualitativas? Que eu tenho acesso. Teresina quer alguém jovem, mas que não seja uma aventura e que já tenha sido testado e aprovado. E aí eu acho que encaixa o perfil do deputado Fábio Novo. Só para a gente fechar, deputado, a experiência que o senhor tem e essas conversas todas que o senhor relatou dentro do seu partido, o PT. Nós vamos ter, está marcado aí, naquele encontro do governador com o senador, com o ministro Wellington, agosto, final de agosto, a decisão. A minha pergunta é, vai para o voto? Olha, eu sempre trabalhei dentro do PT para que a gente tivesse o entendimento. Em 2020, nós não fomos para o voto. Nós conseguimos construir o entendimento. Nós vamos trabalhar para que tenha o entendimento. E vou continuar trabalhando até agosto para que a gente continue acumulando forças, recebendo apoio, mais apoio dentro do PT, mais apoio de lideranças que podem decidir dentro do Partido dos Trabalhadores e externamente também. Porque assim, a gente precisa definir no PT. Depois de definir no PT, o nome precisa levar para a federação. É bom que lembre disso. Que ainda temos que ouvir também o PCdoB e temos que ouvir o PV. E depois disso, aí sim também discutir com a base de partidos que compõem o governo, que são historicamente os nossos aliados. Eu estou muito confiante que nós vamos construir o entendimento, o melhor para a cidade de Teresina. Então, eu acho assim, é preciso ter lideranças, é preciso ter também aceitação popular. Aceitação popular se mede com pesquisa de opinião pública, né? O nosso nome, graças a Deus, é o nome do partido que vem crescendo, que é o que está melhor posicionado, mas se lá na frente for o do deputado Franzé, não tenho nenhum problema. Eu tenho uma amizade pessoal com o deputado Franzé, vocês sabem disso. Vocês sabem que eu fui um dos maiores articuladores para a eleição do deputado Franzé na Assembleia Legislativa. Faz uma gestão na Assembleia que hoje coloca pagamentos também dentro do mês, está implementando modernização na casa, está dando a contribuição dele e nós queremos que ele faça uma boa gestão na Assembleia Legislativa. Então, assim, por que nós não vamos nos entender? Se a gente conseguiu entender, se a gente conseguiu se entender na hora da eleição da Assembleia Legislativa, nós tivemos momentos muito difíceis naquela eleição, porque era uma quebra de paradigma. Nós tínhamos um outro partido que estava há mais de 20 anos na presidência da casa e conseguimos convencer aquele partido que o PT poderia também fazer a gestão da Assembleia. E foi tudo pelo entendimento. E vocês viram que houve muitos momentos que
ficou tensa a questão da disputa. Disputa mesmo só houve aquela minha com o Temístocles. E depois da disputa com o Temístocles, a minha relação com o Temístocles é a melhor possível. O João Márcio foi a pessoa que mais comemorou contra mim, lembra? Aquele vídeo dele que viralizou. E o João Márcio hoje é uma das pessoas com que eu mais me dou bem. Ele apoia? Eu quero o apoio do João Não, Márcio. a pergunta não foi essa. Ele já está na sua campanha, João Márcio? A pergunta, ele é seu? É, o deputado João Márcio? Ele é meu. Pronto, respondeu. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente. Hoje o Jogo do Poder no Agora. Eu que agradeço. Atenção, hein, você que mora no Disseu, no Porto Alegre, Parque Piauí, Morada do Sol, São Joaquim. As drogarias Ferreira têm os melhores preços da cidade, isso todo mundo sabe. Só que tem informações a mais para você. Aos sábados, existem as promoções fantásticas de fraldas, infantil e adulto. Tem também o programa Vale Mais Saúde, onde seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%, hein? Na compra de medicamento de uso contínuo genérico, você leva 3 e paga 2. Na compra de 2 vitaminas C, 1 grama, você ganha 50% de desconto na segunda unidade.